aqui de máquinas e equipamentos metalúrgicos e hoje a gente vai falar sobre laminação, tá bom? Vamos começar nossa aula. Bom, então vamos primeiro falar do que se trata os processos de laminação, tá? O processo de laminação nada mais é que um processo de imprimir conformação plástica, tá? Então existem diversos processos que se utilizam de conformação plástica, mas especificamente nessa disciplina a gente vai estudar um pouquinho de laminação, tá? Então aqui vocês podem ver uma laminadora, né? Depois vocês vão entender melhor como funciona uma laminadora. Então aqui o que vocês estão vendo é mais a saída de uma chapa de uma laminadora, né? E aí eu vou explicar um pouquinho o que é a laminação e o que é a conformação plástica, tá? Então a conformação plástica é o conjunto de processos de manufatura que usa da deformação plástica para mudar a forma do metal, tá? Para mudar o formato dos metais, tá? A deformação é o resultado do uso de uma ferramenta, geralmente uma matriz, que aplica tensões que excedem o limite de escoamento. O metal então deforma e forma uma forma determinada em parte ou quase totalmente pela geometria da matriz. Então, o que significa isso? Tá? Vocês sabem que o metal ele tem um campo em que a deformação dele é elástica, que a gente deforma ele retorna para o tamanho original, e aí depois de um dado limite ali a gente vai deformar ele não retorna para forma original, tá? Então essa é a deformação plástica, quando a gente deforma o metal de forma que ele não retorne para as dimensões originais, tá? E normalmente a gente usa uma matriz, né? Uma ferramenta que vai promover essa deformação e aí o metal vai tomar a forma dessa matriz, tá? No caso específico da laminação a gente vai passar as nossas chapas, tarugos, blocos por rolos, e esses rolos vão comprimir o nosso metal ou produzir algumas outras geometrias que eu vou mostrar para vocês mais tarde, tá? As tensões aplicadas para deformar o metal podem ser compressivas, elas podem ser trativas, pode ser de dobramento ou de cisalhamento. Vocês vão ver ali exemplos de processos que usam esses outros tipos de deformação, tá? Esses tipos diversos de tensões, tá? Para ser conformado, o metal deve apresentar certas propriedades, como baixa tensão de escoamento. Eu preciso conseguir um equipamento que custe um dinheiro razoável para que o processo seja pago, e isso está muito aliado a o metal ter uma baixa tensão de escoamento, que eu consiga, não precisa de tanta força para imprimir essa deformação plástica, tá? E alta ductibilidade, que ele precisa resistir, né? Porque a gente pode tentar deformar o metal e ele acaba quebrando, né? Que é uma consequência um pouco indesejada, né? Mas eventualmente isso pode acontecer e a gente vai ver algumas variáveis ali do processo que podem implicar ou não em efeitos desejáveis ou em efeitos indesejáveis, tá bom? Então vamos seguir adiante. E antes de falar especificamente da laminação, eu vou falar um pouquinho dos diversos processos que a gente tem que imprimem deformação plástica nos nossos metais, né? Então a gente tem a laminação, né, que a força é exercida por dois rolos que vão acabar comprimindo o tamanho de uma chapa, por exemplo, aqui como está aqui, né? E aí acaba comprimindo o tamanho da chapa e produzindo uma chapa de espessura menor, tá? A gente tem o forjamento, que se utiliza de uma matriz, e essa matriz acaba prensando a nossa peça para conformar ela de uma maneira desejada, né? A gente tem a extrusão, que a gente coloca a peça aqui numa matriz e aí um pistão acaba exercendo força sobre a peça e extrudando o meu material no formato que eu desejo. A gente tem também a trefilação, onde eu puxo, por exemplo, um fio, né, por dentro de uma matriz, eu diminuo o diâmetro desse fio, né? Eu tenho outros processos, como o processo de dobramento, em que eu utilizo um punção e uma matriz para promover a dobragem de uma chapa. Aqui vocês veem a chapa estava na horizontal, a partir desse processo de dobramento eu acabo dobrando a minha chapa, tá? E aí eu tenho também a estampagem, que é um processo bastante semelhante. Eu tenho punção, a matriz, e aí eu tenho um fixador da chapa aqui para formar o material que eu quero formar. E por último eu tenho a etapa de corte, que é por cisalhamento. Eu tenho a matriz e o punção, né? A punção vai fazer uma força de cisalhamento na minha peça e vai acabar cortando ela. Então aqui eu tenho no início do processo e depois no fim, tá?
Esses processos que eu mostrei para vocês aqui é uma gama de processos de deformação plástica, tá? No inventário dessa disciplina aqui, como a gente pega, vocês podem notar que ela pega mais o processamento de uma usina integrada de aço, né? Então a gente já pegou lá, começou no início lá com a diminuição, primeira etapa, e aí a gente vai terminar aqui no fim de todo o ciclo de produção do aço, a gente chega na parte de laminação, tá? Então a gente vai ver apenas a laminação durante essa disciplina, não vamos visualizar esses outros processos. Até a laminação vocês vão acabar vendo mais densamente, com aspectos mais relevantes. Aqui é mais mostrar os processos de laminação, como funciona e tal, mas vocês vão ver mesmo as variáveis e estudar mais a fundo mesmo na disciplina de conformação mecânica, que vai abarcar todos esses processos aqui que vocês vão acabar aprendendo, tá bom? Então hoje é mais uma introdução e mais para falar um pouquinho de como que funciona o processo de laminação, mas não tão a fundo, né? No curso lá de conformação mecânica, vocês podem ver aqui, tem todos os diversos processos, vocês vão ver em 2 aulas semanais, vocês vão ver muito mais densamente do que aqui, que a gente teve que dividir o nosso nível lá de diferentes processos em poucas aulas para muitos processos, né? Então aqui é mais básico e introdutório, mas para vocês tomarem conhecimento lá em conformação vocês vão ver mais densamente, tá? E vão ver os outros processos, aqui é só laminação, tá bom? Então vamos seguindo adiante. Bom, então vamos falar aqui do nosso principal variável para os processos de deformação plástica, tá? Que é a curva tensão-deformação. Tá? Então a curva tensão-deformação é uma propriedade que cada metal tem. Então cada metal específico tem a sua curva de tensão e deformação. Aliás, cada liga tem a sua curva de tensão e deformação. Então se a gente pegar o próprio aço, ele tem diversas configurações desse gráfico aqui. O gráfico descrito aqui, ele é mais ou menos, o formato ele é mais ou menos igual, o que vai mudar bastante são os valores, tá? Então aqui vocês vão, inclusive durante o curso de vocês vão aprender a fazer um teste de tensão e deformação e extrair todas as informações necessárias, mas eu, como tenho o dever aqui de introduzir um pouco para vocês, eu vou falar um pouquinho e tenho inclusive aqui umas amostras de o que aconteceria com o metal. Então nosso metal aqui ele tem uma seção inicial, né, uma seção de área inicial, né? E aí ele tem vários regimes diferentes aqui que ele vai seguir de acordo com a tensão que a gente vai aplicar, né? Então a gente tem aqui, a gente pode alongar o metal, fazer um alongamento até o limite de escoamento, né? Ou também chamado da resistência mecânica do metal, né? O limite de escoamento do metal. Tá? Que seria que limite é o limite de escoamento? É o alongamento máximo que eu consigo dar ao metal para que ele retorne para a forma inicial dele. Então, o limite de escoamento é o limite máximo que eu tenho antes de começar a imprimir deformação plástica. Então, a gente, no caso de hoje, especificamente, a gente não está muito interessado no limite de escoamento, embora eu vá comentar coisas que mudam o nosso limite de escoamento. Tá? Então, a quantidade de tensão que eu preciso aplicar para alongar esse meu material até o limite de escoamento aqui, tá? A inclinação dessa reta aqui é chamado de módulo de Young, tá? Que é o módulo de elasticidade do meu metal, tá? Uma propriedade também importante. Vocês vão ver lá na frente algumas consequências, a importância dela para o processo. Tá? Depois a gente tem a parte onde a gente vai ter um alongamento uniforme, tá? Ou seja, o nosso material ele vai alongar, e como a gente está alongando o material, o volume, a gente não cria volume aqui, né? Então a gente vai ter uma diminuição na seção da área para que esse material se disponha de uma maneira razoável, né? De uma maneira uniforme, no caso. Por isso eu chamo de alongamento uniforme. Nesse período aqui, entre o alongamento uniforme, entre o limite de escoamento e o limite de resistência, aqui eu tenho um alongamento uniforme, eu vou conformar plasticamente o meu material e ele vai ficar uniformemente, sem grandes variações de seção em nenhum lugar e tal, e ele vai ficar de uma maneira, ele vai ter um alongamento
como o próprio nome já diz, uniforme. Não vai haver nenhum tipo de deformação heterogênea em algum lugar determinado, tá? Então aqui a gente tem um limite onde isso acontece, que é o nosso alongamento uniforme. A partir desse limite aqui, tá? Quando a gente chega nessa parte final aqui, a gente começa a formar um pescoço, a gente já tem um alongamento que não é uniforme, e aí a gente já tem aqui uma parte específica do metal, não necessariamente vai ser sempre a mesma parte, vai começar a diminuir de seção, e aí nessa parte eu já vou ter passado do limite de resistência, que é o limite onde eu consigo imprimir deformação plástica e produzir um material uniforme, né? Lembrem que esse pescoço aqui não forma normalmente sempre no mesmo lugar, então para um processo onde a gente tem que produzir mais ou menos sempre a mesma coisa, a gente trabalha nessa banda aqui entre o limite de escoamento e o limite de resistência. A partir daqui eu tenho a formação do pescoço, tá? E no final aqui, né, se eu continuar elongando o meu material até um dado momento, eu vou ter a fratura, tá? E aí eu vou ter o limite máximo aqui que eu consigo fazer deformação plástica no meu material sem que ele quebre. Então eu tenho a deformação causada, até qual deformação eu consigo levar para fratura, tá? Então eu tenho aqui todo o nosso histórico de deformação do nosso metal aqui até o momento de ruptura. Então é a partir desse gráfico que a gente consegue tirar dados importantes, porque a gente sabe qual a tensão mínima que eu tenho que causar no meu material para imprimir deformação plástica, que é o objetivo aqui do nosso processo, e qual que é a tensão máxima que eu posso submeter esse meu material até que ele comece a formar um material heterogêneo, com formação de pescoço, ou eventualmente até localmente em algum lugar vai superar a tensão máxima de deformação, resultando em um material que vai se romper, tá? Então aqui só explicando para vocês aqui a nossa curva de tensão e deformação, tá? Então vamos adiante ali que eu tenho mais coisas importantes para falar para vocês agora, coisas que alteram essa nossa curva de tensão e deformação, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de variáveis importantes para a mudança da nossa curva tensão-deformação, tá? Antes disso, eu vou falar uma coisa que eu não mencionei no slide passado, tá? Que é a ductilidade, tá? Que é uma variável que vocês vão ouvir falar durante a vida de vocês um pouco, tá? Um pouco bastante no caso, né? Ela acaba sendo quanto eu consigo deformar o meu material antes de ele romper, entendeu? Então essa é uma variável importante. Então vocês podem pensar, por exemplo, o ouro ele tem a maior ductilidade, desculpa, tá difícil de sair a palavra hoje, tá? Ductilidade entre os metais, tá? E acho seguido da prata, então significa o quê? Eu consigo alongar uma massa de ouro até uma quantidade bastante grande. Esse metal consegue ser alongado, tá? Então aqui a gente tem primeiro a variação da temperatura. A variação da temperatura ela acaba fazendo com que eu necessite, que a gente tem temperatura 1, a temperatura 2 que é maior que a temperatura 1 e a temperatura 3 que é maior que a temperatura 2. Então conforme eu vou aumentando a temperatura, o que acontece? Eu aumento o módulo de elasticidade, eu consigo aumentar a deformação do meu material, tá? Conforme na parte elástica, tá? Então eu aumento a quantidade de deformação elástica que eu consigo promover no meu material, conforme eu subo a temperatura. Eu diminuo a tensão que eu preciso imprimir no meu material para que ele sofra escoamento. Tá? Para que eu diminuo a tensão de escoamento, tá? E eu também consigo aumentar o limite de escoamento do meu material. Tá? Então, a conformação quando ela é feita em alta temperatura, todas essas variáveis aqui que eu preciso imprimir, que é força, a tensão que eu tenho que imprimir mínima para que ocorra escoamento, e a quantidade de escoamento, quantidade de deformação plástica que eu consigo imprimir,
tá? Elas são todas facilitadas em mais altas temperaturas, tá? Uma outra variável importante também é a taxa de deformação, tá? Quanto mais rápido eu quiser deformar, tá? Maior vai ser o limite de escoamento do meu material. Então, assim, se eu quiser deformar muito rápido, eu vou precisar de uma tensão maior. Então, eu tenho que imprimir uma taxa de deformação menor, né? Pelo menos para que eu necessite de menos força, que eu preciso exercer menos força para que ocorra essa deformação. Só que eu consigo aumentar a taxa de deformação usando a mesma força se eu usar temperaturas mais altas. Então a temperatura ela aumenta a possibilidade da taxa de deformação se deformar com mais velocidade, tá? O meu material, porque a temperatura de 25 graus, o limite de escoamento é alto, quanto maior for a taxa de deformação, maior vai ser o limite de escoamento, tá? Já se eu aumentar a temperatura, eu já consigo baixar drasticamente o limite de escoamento em função da taxa de deformação, e assim vai indo conforme for aumentando a temperatura, tá? São variáveis importantes para o processo, vocês vão ver mais para frente, que eu tenho vantagens enormes se eu fizer o processo a quente, né, em altas temperaturas, mas em compensação eu também tenho desvantagens bastante relevantes. Então a gente tem que sempre balancear e eu vou comentar isso mais para frente. Então a gente tem que pegar aqui o efeito da temperatura na tensão de escoamento, o efeito da temperatura na taxa de deformação, tá? E também o conceito de ductibilidade que vocês vão usar bastante mais para frente, tá bom? Então são coisas importantes que vocês têm que visualizar, tá? Vamos adiante. Bom, vou falar aqui um pouquinho de alguns fatores importantes, tá? Quando eu imprimo deformação plástica no metal, tá? Eu aumento a quantidade de discordância, vocês aprenderam lá em Ciência dos Materiais, os defeitos na microestrutura, né? No retículo cristalino dos metais, eu aumento a quantidade de discordâncias, tá? E eu acabo aumentando também, eu diminuo a ductilidade do material, significa o que? Eu consigo, depois que eu já imprimi uma deformação plástica, eu consigo imprimir menos deformação plástica. Então, pelo aumento na quantidade de defeitos na estrutura lá, eu também acabo baixando bastante a ductilidade do material, tá? E também, além disso, eu aumento a tensão, eu aumento a resistência mecânica, ou a tensão a qual eu preciso fazer para sair da parte elástica e para a parte plástica do meu metal. Por quê? Eu acabo deformando os grãos, produzindo uma quantidade muito grande de discordâncias e isso acaba fazendo com que eu não consiga imprimir mais deformação no meu material, tá bom? Então aqui os grãos, normalmente os grãos de um material conformado, ele tem esse caráter aqui de ficar deformado, tá? Então a gente tem aqui uma temperatura, conforme a gente sobe a temperatura do meu material, a gente pode ter a recuperação de algumas propriedades. Então o que acontece? A gente tem 3 temperaturas principais, tá? A primeira temperatura, que é uma temperatura de recuperação, que é até 0,3 vezes a temperatura de fusão do meu metal na escala absoluta, né, em Kelvin. Então a gente pega a temperatura de fusão e multiplica por 0,3 ali, né, até 30% da temperatura de fusão do meu metal, eu vou ter a zona onde ele vai sofrer recuperação, tá? Entre 30% e 50% o meu material vai sofrer recristalização. O que é cada uma dessas partes, né? A recuperação, eu tenho um alívio de tensões, tá? Que eu vou diminuir a quantidade de discordância, então eu vou ter um alívio de tensões internas do metal, não vou observar essas tensões internas sendo baixadas, eu tenho um pequeno ganho de ductilidade e perco pouca resistência mecânica, tá? E dureza também, tá? Nessa até 0,3 a temperatura de fusão, tá? E para os metais que precisam de propriedades elétricas, de condutividade elétrica, tem um profundo ganho de condutividade elétrica, tá? Já na temperatura entre 0,3 e 0,5
a temperatura de fusão em escala absoluta, né, em Kelvin, eu tenho a recristalização, que eu tenho a reformação, né, uma nova formação de grãos, tá? Então os meus grãos acabam se formando novamente. Quanto maior a temperatura, melhor vai ser a formação dos grãos. E eu tenho uma recuperação, eu tenho um abaixamento final nas tensões residuais, tá? E eu tenho um início de formatação de grãos e posteriormente esses grãos começam a crescer, né? E eu tenho uma recuperação bastante grande da ductilidade, tá? Então, normalmente, os processos quando a gente precisa fazer mais de um passo de conformação mecânica, existe sempre ou se a aplicação do meu metal demanda, eu sempre demanda alguma dessas variáveis, como alta ductilidade ou baixa dureza do meu metal, ou o metal tenha poucas tensões residuais, né? Eu tenho que fazer um tratamento para recristalizar e obter essa maior ductilidade e essa menor dureza e menor resistência mecânica. Dependendo do material eu preciso disso, dependendo eu não preciso, aí eu trabalho com material encruado mesmo, tá? E típico caso dos pregos, né? Os pregos normalmente eles estão nesse estágio aqui, muito mais do que nesse aqui, né? Mas se eu tenho alguma chapa que eu vá fazer uma dobra, por exemplo, eu não posso estar com ela toda dura sem admitir nenhuma tensão extra, porque quando eu for dobrar ela vai quebrar, né? Então ela não vai suportar mais deformação, né? Então eu preciso fazer uma etapa de um tratamento térmico de recristalização para recriar o grão, recuperar a minha ductilidade, tá? Aqui ele usa o termo dutilidade. Não acho esse termo muito bonito, assim, acho que eu como metalúrgico aprendi como ductilidade, mas se vocês quiserem usar dutilidade também pode usar, tá? E aí a gente aumenta a ductilidade e diminui a dureza, a resistência mecânica, né? Ou resistência elástica lá, né? A tensão, onde eu começo a fazer deformação plástica e acaba aumentando o tamanho do grão, que é para algumas aplicações é indesejável, tá? Depois, a partir da temperatura de 0,5 até a temperatura de fusão, o que vai acontecer é o crescimento do grão. Como eu já disse para vocês, para muitas aplicações, a maior parte delas, a gente não quer grãos muito grandes, tá? Então, o ideal é só ir até a temperatura de recristalização para reformar os nossos grãos e recuperar algumas propriedades como ductilidade e baixar a dureza, talvez para um eventual nova etapa de conformação, tá bom? Então vamos adiante. Então vamos para mais 3 slides aqui bem carregados de teoria, né? Bastante coisa escrita aqui, que eu tenho coisas aqui que eu tenho que falar que eu tenho receio de esquecer, então eu resolvi escrever aqui no slide, tá? Eu não gosto, não sou muito adepto desses slides com muita informação escrita, mas às vezes eles são necessários até para eu não esquecer nada, eu não ficar falando tudo numa ordem lógica, para que vocês não tenham dificuldade depois com alguma matéria, eu embaralhar os materiais e vocês acabaram não tendo dificuldade para entender, tá? Então eu vou seguir aqui uma lógica, abrindo de repente, eventualmente, alguns parênteses aqui durante a minha leitura, para que vocês entendam melhor, tá? Para a maioria dos metais e ligas, a deformação plástica à temperatura ambiente causa deformação permanente dos grãos e contornos de grãos, em um aumento geral na resistência mecânica e um decréscimo na ductilidade, tá? Isso eu já havia falado para vocês, né? Então a gente acaba deformando os nossos grãos, né? Conforme a gente imprime deformação plástica, tá? E a gente aumenta a resistência mecânica, então a gente aumenta o limite de elasticidade, né? Aumenta a tensão necessária para sair da parte elástica e entrar na parte plástica, né? Não necessariamente significa que ele tem eu consigo ter uma maior elongação na parte plástica, só significa que eu preciso de uma tensão maior para tirar, então eu preciso de uma tensão maior para começar a deformar plasticamente esse meu material, tá? E eu acabo tendo um decréscimo na ductilidade, então significa que eu consigo imprimir menos deformação, então eu preciso de uma tensão maior para imprimir menos deformação, no fim das contas eu consigo elongar menos o meu material antes dele
quebrar, tá? Essas mudanças no comportamento e característica mecânica do metal recebem o nome de encruamento, tá? Então esse fenômeno de tu aumentar a dureza do teu material e acabar diminuindo a ductilidade dele e aumentando a resistência mecânica, eu chamo isso de encruamento. E ele é ocasionado pela interação das discordâncias entre elas mesmas, tá? E com outras barreiras, tais como os contornos de grão. Tá? Então, a interação entre as discordâncias e os contornos de grão, tá? Acaba causando esse encruamento, que diminui ou mesmo restringe o seu movimento através da rede cristalina. Então, quando eu acabo imprimindo deformação plástica, eu causo uma movimentação de discordâncias, tá? Mas quando ela chega no contorno de grão, eu dificulto que elas passem, né? que elas se movimentem. Eventualmente eu posso inclusive restringir esse movimento de discordâncias, e é assim que eu acabo aumentando a resistência mecânica e diminuindo a ductilidade. Tá? A deformação plástica ela produz um aumento no número de discordâncias, as quais, em virtude da sua interação, resultam no elevado estado de tensão interna na rede cristalina. Então, eu aumento o número de discordâncias e acabo aumentando a tensão interna na rede, nos cristais do metal, tá? Nos grãos do metal. Tá? A estrutura característica do estado encruado, examinado no microscópio eletrônico, apresenta dentro de cada grão regiões pobres em discordância. Então, dentro do grão tem umas regiões mais pobres em discordâncias e outras com uma quantidade cercadas por um emaranhado altamente denso de discordância nos planos de deslizamento. Então, existem planos específicos por onde ocorre a deformação do metal, e nesses planos aí eu vou ter um aumento enorme na quantidade de discordância. Então, tem planos tem regiões dos grãos com poucas discordâncias e outras regiões dos grãos, nos planos de deslizamento, por onde o material vai deformar, eu tenho um aumento enorme na quantidade de discordâncias. Tá? Uma característica específica para cada composição de liga é a taxa de encruamento, que é expressa por quanto a mudança da resistência mecânica muda com a deformação plástica do metal. Então, cada liga tem uma característica específica, tá? Ou taxa de encruamento, que é quanto que a mudança da resistência mecânica está condicionada à deformação. Então, eu imprimo uma deformação plástica e vejo quanto que muda a nossa resistência mecânica. Imprimo deformação plástica, vejo a mudança da resistência mecânica e daí eu tenho a taxa de encruamento. Tá? Então, esses efeitos causados pelo encruamento são reversíveis. Eu já havia falado disso, né? As propriedades do metal podem voltar aos níveis originais, tá? Pelo aquecimento a uma faixa de temperatura específica para cada composição de liga metálica, que são aquelas temperaturas que eu falei para vocês, né? A partir do momento que a gente eleva o nosso metal até essas dadas temperaturas, eu posso refazer algumas propriedades, tá? Por um determinado período de tempo. Então, precisa dar tempo também para que isso ocorra, que eu acho que é uma variável que eu acabei não mencionando, né? Que também é característico para cada composição de liga metálica. Então, isso também, o tempo, ele precisa ser estudado porque ele também é inerente a cada liga metálica. Tá? Esse processo ele é chamado de recozimento. Tá? Então, eu pego meu metal encruado e eu faço um recozimento para que ele recupere as propriedades mecânicas dele, aumente a ductilidade, baixe a dureza, baixe a resistência mecânica, talvez para eu fazer um outro tratamento de conformação. Tá? Porque inicialmente, né, a gente tende a pensar que dureza é bastante interessante, assim, a gente aumentar a dureza do meu metal, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente vai utilizar esse metal em algum lugar, né? E às vezes eu preciso que ele tenha uma janela ali para conseguir fazer um trabalho mecânico, uma certa ductilidade, porque só a dureza vai fazer com que o meu metal fique um pouco frágil, e nem sempre a fragilidade é interessante. Aliás, a fragilidade quase nunca é interessante, né? 3 fenômenos ocorrem durante o aquecimento. Já falei dos 3 fenômenos: recuperação, recristalização e crescimento dos grãos. Tá bom? Então, vamos adiante ali. A gente continua ainda com uma parte mais densa de teoria, assim, e aí quando a gente encerrar eu vou mostrar outras coisas, outros processos de laminação específico, né? Como se fosse essa parte aqui mais me introduzindo e falando um pouco para vocês de coisas básicas de conformação mecânica, tá bom?
Bom, então seguindo na minha parte teórica aqui, né, que a gente tem a falar para vocês, então a gente segue com mais um slide aqui que eu vou explicar um pouquinho mais sobre temperatura de conformação, tá? Os processos de conformação eles podem ser realizados em diferentes temperaturas, tá? Que são denominadas temperaturas de conformação ou trabalho. Então a gente tem conformação a frio, que ela é realizada até a temperatura de 0,3 vezes a temperatura de fusão na escala absoluta, ou temperatura Kelvin, né? Já quando a conformação é feita a morno, né, ela é realizada em temperatura entre 0,3 a 0,6 vezes a temperatura de fusão. Quando ela é realizada acima de 0,6, tá, a gente tem conformação a quente. Tá? Então, na conformação a frio, ela é realizada a temperatura ambiente, ou um pouco acima dela, né? Até 0,3 temperatura de fusão. E para a grande maioria dos metais ligas de engenharia, a conformabilidade é bastante limitada. Então, metais que são conformados a frio, eles têm uma conformabilidade bastante limitada. Eu consigo fazer pouca deformação plástica nesses metais, porque senão eles vão romper. Tá? E isso é bem indesejado, né? Então, devido ao encruamento, são necessárias altas potências e forças para deformar o material. Então, como vocês lembram lá que eu aumento a temperatura, eu diminuo a resistência mecânica, tá? Ou a tensão de escoamento do meu material acaba baixando e aí eu consigo imprimir mais conformação usando forças mais baixas, tá? E isso acaba demandando menos potência. Então, quando tem temperaturas baixas, eu preciso de muito mais potência para fazer deformação no material, tá? Devido ao encruamento, que vai, inclusive, subir essas propriedades de limite de escoamento, ou seja, resistência mecânica, né? Cujo grau de deformação é limitado, tá? Então, os meus materiais encruados, eles têm grau de deformação ilimitado também, que é importante se mencionar, né? Para maiores graus de deformação, além daquele realizado na etapa de conformação a frio, tratamentos térmicos de recozimento, né, são necessários para a recuperação da ductilidade, para que eu consiga continuar deformando e assim possibilitar maiores deformações, como já havia dito, né? O que aumenta o custo. Então, se eu estou gastando menos ali na parte de ter que pré-aquecer o meu metal, né, em compensação, eu vou ter que gastar mais na hora de fazer tratamento térmico. Tá? Por outro lado, tá, uma parte positiva, tá, devido à temperatura ser baixa, tem-se boa precisão dimensional. Então, eu acabo ganhando precisão dimensional porque eu não tenho aquela compressão e aquela expansão devido ao resfriamento e aquecimento, entendeu? Aqui, ó, devido à inexistência de contração de resfriamento e bom acabamento superficial devido à inexistência de oxidação superficial. Tá? O que acontece? Boa parte dos metais, a gente sobe a temperatura, a presença de oxigênio, que é um ambiente onde a laminação é feita no ar atmosférico, né? Que tem uma quantidade apreciável de oxigênio, vai ocorrer oxidação pela elevação da temperatura. Se eu faço essa conformação em baixas temperaturas, eu diminuo a quantidade de oxidação, porque a oxidação normalmente a temperaturas mais altas ela ocorre com maior facilidade. Então, a baixas temperaturas eu diminuo, eu atenuo esse efeito negativo. Tá? Economia de energia de aquecimento também e consequente aumento de resistência mecânica e dureza devido ao encruamento. Tá? Então, isso são coisas que eu posso ganhar. Lembrando, resistência mecânica e dureza devido ao encruamento são coisas relativas. Né? Eu posso ter um processo que eu preciso disso, posso ter um processo que isso é muito indesejável. Então depende muito de onde que tu vai usar meu material. Por exemplo, se eu estou produzindo um material que vai passar por uma outra etapa de conformação mecânica, ou uma etapa de dobramento, alguma coisa assim, ou material que é uma estrutura que trabalha muito, que acaba sendo o tempo todo vibrando, coisa assim, nem sempre necessariamente eu preciso de um material super duro, eu preciso de um material ali que tem uma certa ductilidade para suportar os esforços sem acabar quebrando. Então, às vezes a gente tem que analisar para onde que vai usar. Então, às vezes eu quero resistência mecânica e dureza, tá? Às vezes eu não quero, tá? Então, isso é muito dependente da aplicação, tá? O que é muitas vezes utilizado como benefício para o uso da peça. Então, um benefício no uso, onde tu vai utilizar ela, pode ter essas propriedades, tá?
Materiais com alto limite de escoamento e alta taxa de encruamento são difíceis de trabalhar a temperatura ambiente, porque eu já preciso de uma tensão muito elevada para imprimir deformação plástica nesse material, e quanto mais eu faço deformação, mais difícil fica, né? Então eu acabo precisando achar uma temperatura mais adequada para isso. Então na conformação a morno, tá? O material é aquecido a temperaturas abaixo da temperatura de recristalização, então ali no limite entre a temperatura de recristalização. Com isso, embora não ocorra a recristalização, ocorre a recuperação dinâmica, que é o que eu falei anteriormente lá, né? E durante a deformação plástica, as tensões geradas nos grãos elas são aliviadas, tá? O objetivo da conformação a morno é combinar as vantagens da conformação a frio, né? Tais como a precisão dimensional e o acabamento superficial, com aquelas da deformação a quente, como a possibilidade de conformar formas complexas com baixo nível de tensão interna, mas sem oxidação excessiva. Então, assim, eu tento menos oxidação, mas conseguir conformar em formas mais detalhadas, entendeu? O que eu não conseguiria fazer a temperatura ambiente, tá? Ou a temperatura ou a frio, tá? Então a ideia ali é fazer sempre as coisas de forma a obter o máximo de uma característica, o máximo de outra, tentar conciliar o que eu tenho de bom na conformação a frio com o que eu tenho de bom na conformação a quente, tentando aproveitar as propriedades boas de cada uma delas e tentando ter o mínimo possível da propriedade negativa de cada uma delas, tá bom? Bom, a conformação a quente, tá? A deformação plástica é realizada acima da temperatura de recristalização. Nessa condição, além do limite de escoamento diminuir e a ductilidade aumentar muito, tem-se também a eliminação do aumento da dureza e correspondente diminuição da ductilidade devido à deformação plástica, tá? Ou seja, eliminação do encruamento. Então, quando eu faço conformação a quente, eu elimino o encruamento e eu acabo diminuindo o limite de escoamento, eu aumento a ductilidade, como vocês viram lá anteriormente. Até um negócio que eu quero frisar aqui, importante, eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar aqui, inicialmente não estava, mas eu vou colocar aqui, tá? Que eu cometi um erro ali anteriormente, tá? A temperatura de recristalização ela é de 0,3 de recristalização não, a temperatura de recuperação, ela é de 0,3 a 0,5 a temperatura de fusão. Então eu vou colocar uma errata aqui para não precisar gravar novamente aquele vídeo, então vocês fiquem atentos aí quem está assistindo, porque eu cometi esse equívoco e é importante, tá? Mas eu não queria voltar lá atrás, que eu gravei, eu acho que era 6 minutos naquele slide lá, então eu vou perder muita informação que eu acho que foi bem gravada e eu demorei algumas vezes para conseguir gravar certinho por ali, então faltou, eu equivoquei justamente naquela parte ali, mas eu quero deixar claro isso e eu vou colocar aqui uma errata, vocês já vão enxergar com a errata, tá? E aí, só para ficar claro, tá? Aí o que acontece aqui? Então eu faço a temperatura na conformação a quente, eu praticamente elimino o encruamento, porque eu sempre produzo novos grãos, tá? Então eu não vou ter o aumento da dureza lá, todo aquele mecanismo de discordâncias lá que eu falei para vocês, já não vai acontecer, porque tudo está automaticamente, na medida que eu vou conformando, eu vou criando novos grãos, tá? Porque eu tenho, isso está ocorrendo acima da temperatura de recristalização, tá? Então, que é acima de 0,5 a temperatura de fusão, tá? Os pontos positivos disso, eu tenho menor força e potência necessária para deformar o material, né? Que era um ponto negativo lá da conformação a frio, uma coisa que a conformação a morno busca, né? Mas que realmente ocorre extensivamente na conformação a quente, né? E os metais que geralmente fraturam em conformação a frio, eles podem ser trabalhados, então tu consegue aumentar a ductilidade de um metal de tal maneira que tu consegue fazer com que esse metal seja trabalhado, tá? A peça resultante é isotrópica em relação às propriedades mecânicas devido à ausência de grãos alientados. Então, quando a gente forma aqueles grãos
muito afinados e alongados, a propriedade deles nessa direção é diferente da propriedade dele nessa direção aqui. Então isso acaba causando uma anisotropia no meu material. O que significa uma anisotropia? Se eu pegar as propriedades nessa direção, elas são de um jeito, se eu pegar elas nessa, elas são de outro jeito. Porque a gente tem grãos alongados ali, então a gente vai experimentar uma coisa. Imagina, por exemplo, o calor, se ele é dissipado uniformemente num grão, né, ele vai ser dissipado muito mais para cá do que para cá, né, porque o grão aqui ele é maior, e se vamos dizer que eu esquento e ele dissipa calor assim para cada orientação, ele dissipa de uma maneira diferente, né, uma maneira ele dissipa na mesma velocidade dentro do grão, por exemplo, ele vai ser muito mais rápido aqui do que para cá. Então a gente acaba tendo uma anisotropia. Tá? A alta temperatura ativa a difusão e elimina, ou ela acaba reduzindo as heterogeneidades químicas presentes nas partes produzidas por processo de fundição. Tá? Então eu consigo diminuir ou eliminar a heterogeneidade química a partir dos processos. Como eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de difusão e acabo conseguindo fazer com que os meus contaminantes ou alguma heterogeneidade de ordem química ali, ela se espalhe pelo meu metal de forma mais efetiva. Aí os meus poros eles podem ser caldeados, né? Eles podem acabar sendo juntados ou inclusive podem ter o tamanho reduzido pela conformação em alta temperatura, né? O que poderia ser acabar produzindo uma trinca, eventualmente até um rompimento em baixas temperaturas. Tá? Por outro lado, como ponto negativo, né, porque nem tudo é só ponto positivo, né, eu tenho a precisão dimensional, ela acaba sendo pobre, né, porque eu tenho a contração feita pela minha deformação ali, que eu vou contrair em algumas dimensões, em outras vai acabar expandindo, né, porque, como eu disse, a gente não cria volume, a gente só modifica a configuração dos volumes, né. Então a precisão dimensional é pobre, né, devido à contração térmica e à falta de uniformidade no resfriamento. Tá? Então acabo tendo uma peça ali meio torcida, às vezes porque elas eventualmente até precisam passar por um endireitamento ali, porque ela não acaba não sendo resfriada exatamente do mesmo jeito em todas as partes, né? Então normalmente na parte externa, nas partes mais finas, ela acaba sendo resfriada mais rapidamente do que nas partes onde a bitola é mais grosseira, tá? E aí acaba essa diferença, por exemplo, se eu tenho uma chapa, ela pode acabar, né, automaticamente assim empenando, né, porque ela resfriou mais em cima aqui e acabou comprimindo em cima antes de que embaixo, e isso acaba causando esse tipo de efeito, né? Pode ocorrer oxidação ou, em caso dos ácidos, a descarbonatação pela reação com oxigênio, né, do meio do ar, né? Então isso é um fenômeno que pode acabar ocorrendo, né, devido à temperatura mais alta. O consumo de energia, evidentemente, esquentar as coisas custa muito dinheiro, né? Então o consumo de energia é mais alto, né? E a temperatura alta também ela acaba prejudicando a vida útil dos equipamentos, e ela exige mais cuidados com segurança, né? Segurança e saúde dos trabalhadores que trabalham nesses equipamentos, porque a temperatura mais alta acaba sendo um meio mais severo e demandando mais cuidados, tá bom? Então lembrando que eu vou colocar no Serrata aqui, tá? E aí esse as nossas principais observações acerca da temperatura, e agora eu vou mostrar mais os processos para vocês, tá? A gente sai um pouco da teoria e vamos mais para a questão de como que ocorre os processos de laminação. Tá bem simples ali, não tem muita foto de equipamento, porque os equipamentos vocês vão ver ali, esse é o tipo de equipamento que vai ser só uma caixa onde a gente vai colocar o nosso material e vai sair pelo outro lado. De um jeito a gente vai ter que ver mais as coisas em relação a diagramas. Procurei muitas fotos, acabei não encontrando tantas assim, então vou mostrar mais diagramas para vocês, tá bom? Vamos adiante. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês só um diagrama de como que acontece o processo de laminação a quente. A gente tem aqui o nosso metal aqui com grãos grandes, né? Ele vai sofrer encruamento aqui, nós vamos ver os grãos
deformados e alongados, né? A formação de novos grãos vai começar a ocorrer devido à temperatura estar acima da temperatura de recristalização, né? E a gente vai ter a formação de novos grãos até o momento onde a gente tiver a recristalização completa. Tá? Então aqui é um diagrama para mostrar o processo de laminação, até começar a introduzir para vocês o processo de laminação, que é passar uma chapa de seção maior do que a abertura de dois rolos, tá? Praticamente o mesmo princípio de fazer uma massa de pastel, né, pessoal? A gente passa ali pelos rolos sucessivamente diminuindo a espessura da nossa massa de pastel, só que em vez de pastel a gente está usando metal aqui, né? Então a gente tem metal no início, esse metal vai ser passado por uma temperatura, por rolos com espessura menor, diminuindo a espessura. Mas a gente vai adiante aqui e eu vou mostrar mais sobre laminação para vocês, tá bom? Então aqui está o nosso diagrama para que servem os nossos processos de laminação. Então a gente pode laminar uma placa, a gente pode laminar blocos e a gente pode laminar tarugos, tá? Então a partir de tarugos a gente pode usar laminadores aqui, diversos formatos de laminadores diferentes, né? A gente pode produzir um arame, por exemplo, a gente pode produzir perfis diferentes aqui, perfil redondo, perfil em H, perfil em L, perfil em U. Então aqui a gente consegue produzir diversos produtos a partir de tarugos, né? A gente também consegue produzir a partir de blocos também, perfis, barras redondas, a gente pode produzir inclusive tiras, né? E bobinas em tiras também, além de tubos sem costura. Eu vou explicar mais tarde para vocês como que ocorre essas produções aqui, especialmente dos tubos sem costura, tá? A partir de uma placa a gente pode reduzir a espessura da placa, né? Até uma espessura menor, a gente pode produzir tubo com grande diâmetro a partir de um processo que nem esse aqui de laminação, né? A calandragem, né? A gente acaba produzindo um tubo de grande diâmetro, a gente pode produzir uma chapa mais fina, né? Que depois vai ser utilizado para fazer tiras ali, né? E a gente pode produzir tubos com costura, que a gente pega a chapa e conforma ela na forma de um tubo e depois a costura dele seria a soldagem dessas duas partes do fim da chapa que se juntaram ali para formar o tubo, tá? Ou a gente pode produzir diversas chapas mais finas, né? E então a gente pode parar com chapas mais grosseiras mesmo, que são outros produtos utilizados, tá? Então esses aqui são os diversos produtos que podem ser produzidos por laminação. E aqui um diagrama rápido e básico aqui dos principais processos de laminação. Eu vou apresentar mais detalhadamente um por um aqui, um por um não, mas alguns dos mais importantes aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a laminação aqui, laminação convencional é um processo mais simples, que a gente passa uma chapa de um diâmetro maior do que espaço entre dois rolos e aí conformando esse material. A gente tem o laminador em trio, que eu posso pegar esse material aqui, conformar e já passar por um outro passo, onde o rolo que é utilizado no primeiro passo de laminação pode ser utilizado no segundo passo, tá? Lembrando só, na laminação aqui a gente tem forças compressivas, né? E na superfície aqui a gente acaba tendo uma tensão de cisalhamento entre o rolo e nossa chapa que a gente está tentando conformar, tá? A gente pode ter também o nosso laminador quadro, que quando eu preciso de diâmetros menores de rolo, tá? Para evitar a flexão, né? Que o rolo mais fino, mais fácil ele acaba flexionando, tá? Normalmente esses materiais aqui podem ser feitos de ferro fundido, por exemplo, tá? Entre outros materiais eles podem ser feitos também, mas eles podem sofrer flexão. Então, para evitar isso, a gente usa um cilindro maior, que evidentemente é mais difícil de fletir, que vai ser acoplado no cilindro menor para reduzir o tamanho dessa chapa. Uma outra coisa importante a se mencionar sobre laminação é que normalmente os primeiros passos de laminação, quando a gente pega as chapas mais grossas, que elas vão passar por outros passos de laminação, normalmente esses primeiros passos de laminação são feitos a temperaturas maiores, tá? Por quê?
Porque ali eu quero caldear os nossos furos lá no interior, tá? Eu quero produzir, eu não quero encruar muito, porque eu tenho um passo de laminação mais para frente, tá? E eu quero também meu acabamento superficial ainda não, eu estou preocupado mais em diminuir o tamanho da chapa, a espessura da chapa, do que efetivamente no acabamento superficial. Conforme eu vou chegando mais para os produtos finais, eu começo a focar mais em acabamento superficial, então eu vou baixando a temperatura, tá? E o meu produto final ele já não precisa ser tão, ele pode ter uma dureza elevada porque não vai passar por muito mais processo de conformação, ele vai para outros processos e ele pode ter uma dureza bastante elevada. Então eu começo em temperaturas mais altas, eu vou progressivamente baixando a temperatura para que eu produza um metal bem adequado no fim e eu não quebre ele lá no início, né, e não chegue lá no fim com um acabamento superficial muito ruim, tá? Então eu baixo a temperatura no fim para obter as características mais adequadas referentes à laminação a frio, e lá no início eu estou buscando as características mais adequadas referentes à laminação a quente, tá? Então a gente tem outra configuração aqui para produzir chapas mais finas, né, usando rolos mais finos. A gente de diâmetro menor, né, a gente acaba usando essa configuração aqui, que é essa sem dizimir aqui, que é uma outra configuração onde se utiliza rolos mais finos e para chapas com espessura menor, tá? Eu também posso ter um trem de laminação onde o produto de uma laminação automaticamente já entra em outra, progressivamente diminuindo o tamanho, né, a espessura da chapa, tá? Então reduzindo bastante a espessura da chapa da primeira cadeia de laminação para a segunda cadeia, tá? Então aqui são exemplos de processo de laminação convencional, tá? Que vocês podem ver a configuração, diferentes configurações de rolos, tá? Então eu vou seguir adiante. Aqui a gente tem o processo Mannesmann, né, que é um processo de laminação que ele é dedicado a produzir tubos sem costura, ou seja, a gente começa com uma barra maciça, tá? A gente tem um cilindro de laminação, 2 cilindros de laminação girando em direções opostas, promovendo o giro desse tubo aqui, nesse movimento, e a gente tem uma peça com o nome de mandril que vai acabar furando esse tubo no interior dele, produzindo o nosso tubo sem costura. Qual é a diferença do tubo sem costura e com costura? Bom, o tubo com costura ele inicialmente era uma chapa, tá? E aí ele é produzido a partir da soldagem de uma chapa na outra. Esse aqui não, esse aqui ele era uma barra maciça e a gente como tivesse cavado o interior dessa barra através do uso desses 2 cilindros de laminação e o mandril entrando pelo centro dessa barra, produzindo a cavidade a partir da ruptura do metal aqui no interior, tá bom? Então, essa é a maneira como que se faz tubos sem costura, ou seja, sem aquela parte soldada, então de diversos diâmetros, precisa de passar por inúmeros passos de laminação para obter o produto final com os tamanhos, né, diâmetro interno, diâmetro externo e espessura do nosso metal adequado, tá bom? Então, esse é mais uma forma de fazer o processo de laminação. Então, vamos adiante. Aqui a gente tem a laminação de roscas, que a gente passa nossos materiais aqui, a nossa peça bruta, por uma matriz com o nome de pente, né, que ela tem o helicoide exatamente da maneira que a gente quer a rosca acabada, né? Então a gente passa o metal, nossa peça bruta aqui, e aí prende ela numa matriz fixa, a matriz móvel vem e produz a nossa peça acabada aqui, tá? Aqui eu consegui uma foto de uma rosca sendo feita, acho que não sei se é numa barra, né? Então aí um exemplo para vocês aqui de como se faz a rosca. Acaba obtendo uma rosca com normalmente o que a gente deseja é que a parte da rosca ele tem um acabamento superficial bastante preciso, né? Porque ela precisa ser rosqueada provavelmente em algum lugar num parafuso, né? E aí
além de ter um acabamento superficial bastante interessante, um processo feito a frio, também tem um encruamento da superfície que promove uma dureza bastante elevada, o que é bastante interessante para as aplicações que a gente precisa de um parafuso. Ele precisa ser duro na superfície, para não acabar estragando a rosca, e também precisa ter precisão dimensional. Então, aqui a nossa laminação entra a frio, ela entra com todas as características ideais para que o processo seja realizado. Então, assim que a gente produz as roscas, né, a partir desse tipo de laminação aqui, com uma matriz fixa, outra matriz móvel, produzindo a rosca a partir de uma peça bruta, tá bom? Vamos adiante. Aqui a gente tem um exemplo de uma laminação transversal. Aqui, ó, a gente vê um cilindro de laminação e a peça a gente consegue acabar alongando, produzindo esses diâmetros diferenciados aqui nesse tipo, e inclusive nesse caso aqui a gente produz um entalhe na peça a partir da passagem por esses dois cilindros com um detalhe aqui na superfície do cilindro que acaba produzindo um material com esse formato diferente aqui, tá? Então a gente tem aqui, nesse caso específico, a gente vê os vários passos de laminação acabam modificando, criando um pescoço na minha peça aqui, para produzir diâmetros já mais diferenciados, que não são aqueles que a gente consegue imaginar facilmente quando eu cito um exemplo clássico de laminação, tá bom? Então, esse é o nosso último slide aqui, o último equipamento que eu tinha para mostrar para vocês. A gente vai fazer o slide de encerramento, por sinal, o slide de encerramento da disciplina, inclusive, né? E aí a gente finaliza a aula de hoje e a disciplina de máquinas e equipamentos metalúrgicos, tá bom? Vamos adiante ali com a finalização. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui e falar que se vocês tiverem alguma dúvida é só vocês me procurarem, seja via WhatsApp, via Moodle ou então via Classroom, se eu estiver utilizando, ou então se a gente já estiver em aulas presenciais, porque eu acabei gravando isso aqui durante a pandemia de Covid-19, né? Vocês podem me procurar no Instituto Federal, no Campus Corumbá, lá seja na sala dos professores, na sala de aula, ou então nos laboratórios de metalurgia. Então, por onde vocês me encontrarem, eu vou estar à disposição para responder alguma dúvida se eu não estiver transitando entre uma aula e outra, tá bom? Eu queria agradecer a todos que prestaram atenção na aula e se você caiu aqui de paraquedas, não estuda no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Corumbá, você pode me procurar via e-mail, tá bom? Inclusive, se você é estudante, também pode me procurar via e-mail, embora a gente tenha muitos outros canais mais rápidos de comunicação, tá? Então, eu quero agradecer a todos por terem prestado atenção na aula e acho que era isso que eu tinha para dizer, e esse é o encerramento da nossa disciplina de máquinas e equipamentos. E é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Então, tchau, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você está assistindo isso, mas desejo uma boa sorte para você nos nossos exames finais, tá bom? Tchau, tchau.